Bom, já faz um tempo que eu estava querendo imprimir um Strand Beast, desde que eu conheci essa criaturazinha aí que percorre as praias dos Países Baixos, eu tive vontade de imprimir um. Só que eu estava tentando procurar um modelo que seja bem robusto, que funcionasse, e eu realmente estava com medo que não ia dar certo, porque a princípio ele deve ser movido ao vento, né? Então, por exemplo, a gente tem, deixa eu tirar aqui do suporte. A gente tem essa estrutura, né? E realmente um robozinho parece quase uma aranha, né? Então você tem aqui as patas dela, nesse caso tem quatro patas. E você tem esse eixo central. A gente tem também esse eixo central aqui. E conforme você acopla as pernas e você roda o eixo central, a Strandbeast ela começa a andar, né? Ela tem um movimento bem interessante ali no aqui embaixo, né? Você consegue mapear qual que vai ser a trajetória exata dela segundo as proporções das pernas, né? Então, esse Strandbeast, esse robozinho, ele é bem interessante por conta disso. A fórmula dela foi desenvolvida por um holandês também, então tá bem tabelado toda a solução de qual que são, então, que são as proporções, né, das pernas entre os eixos para fazer com que a trajetória da perna embaixo seja correta e o robô consiga andar. Então, mecanicamente, matematicamente, é bem interessante estudar isso. Talvez eu faça um próximo vídeo contando um pouquinho mais sobre a mecânica, a matemática ali a física desse robozinho. Quando eu fizer também uma versão bem maior, né? Essa é a primeira versão, versão de teste. Então, nada muito sofisticado. Então, eu imprimi esse Strabist, depois eu coloco na descrição qual que era o STL que eu usei. E, infelizmente, embora ele tenha eu consegui montar ele corretamente, tá vendo? Ele anda bem. Ele não consegue andar com vento, né? A princípio, esse redemoinho aqui teria que rodar com vento. Só que tem muito atrito entre as juntas e ele não consegue ser movido ao vento. Então, você tem que ou mover ele ali com o dedo, né? Só para ver quão legal que é, porque ele realmente está se movendo. Ou se não, você, como eu usei, eu coloco um exemplo ali de como é que eu fiz para que ele se mova independentemente. Eu usei a mangueira e usei um pouco de água, né? Joguei água em cima do redemoinho para fazer com que ele se mova. Então, infelizmente, deu certo, mas não 100%, né? Vamos dizer que a construção dele tá boa, o projeto tá bom. Ele até que é realmente relativamente relativamente sólido, né? Se você considerar aí a forma como ele foi desenvolvido. Então, todas as juntas são impressas em 3D, não tem absolutamente nenhuma peça de metal, nem nada, nenhuma rodana, nenhum parafuso. E isso faz com que ele seja bem frágil, né? Quando a gente for criar ali o stand de piste bem maior, a gente vai fazer um projeto bem mais legal, com mais engrenagens aqui no centro, com também equilibrando o peso dele, né? Porque ele tem muito peso desse lado e pouco peso desse lado. Então, mesmo com vento, eu acho que ele não vai se equilibrar assim muito perfeitamente, né? Então, é basicamente isso. Ele tem uma engrenagem aqui, né, que acopla o eixo central ao redemoinho. E não sei nem como é que chama esse redemoinho, né? Essa ventoinha, não sei como é que chama. Mas basicamente é isso. Tem algumas. Eu coloquei um pouco de óleo para ver se ajudava, mas não chegou a ajudar. Tem um pouco de espaço solto aqui, porque não foi. Não é um projeto mecânico, realmente mecânico 100%, é mais para ilustrar qual que é o processo de montagem do Strand Beast e do funcionamento dele. Então, mas eu fiquei bem empolgado, assim. Todas as peças foram bem fáceis de montar. Nada que exija muito conhecimento específico, né? Eu tive que reimprimir algumas pecinhas ali, por exemplo, essa ventoinha para que ela fique realmente um pouco mais sólida. Eu imprimi. O mais chato desse projeto foi realmente. Eu vou até pegar lá, eu vou colocar no suporte aqui de novo. Ele fica bem legal, o suporte fica bem legal, né? Então, como decoração ficou top.
Mas, por exemplo, eu tive que imprimir várias ventoinhas até dar certo, porque ficava muito frágil, então que tive que acertar lá no slice qual que era a espessura correta e tal. Eu imprimi tudo em PLA, né? Sem muita sofisticação. O mais chato foram realmente imprimir as pernas, né? Porque no final das contas, essa, essa por exemplo, ela deu certo. Então ela vem assim, vou até tirar aqui. Ela vem assim, né? Bem rígida. Assim, essa foi destruída. Ela vem rígida. E você tem que afrouxar juntas. E nessa de afrouxar juntas é bem complicado, porque muitas pontas quebraram, tá vendo? Nessa aqui as pontas quebraram. Essas partes mais frágeis, elas quebraram. E essas partes são essenciais, porque são elas que acoplam a perna ao eixo central. Então essa parte não ficou muito boa, não ficou, o projeto mecânico não é muito bom, mas em termos de resistência. Mas assim, depois de você usa um estilete para separar as juntas, ou até uma microchave de fenda, e com um pouco de prática você consegue imprimir aí sem problemas, sem grandes problemas. Então, basicamente é isso. É o nosso projetinho aí, Stand Beast, primeiro passo para realmente adentrar o mundo dos robôs. Eu acho que esse foi um projeto bem legal para inaugurar a nossa web aqui do canal. Robozinhos. Próximo vai ser. Eu não sei se eu vou fazer um drone autônomo ou se eu vou também partir para um robô terrestre. Talvez eu faça as duas coisas em paralelo, colocar umas baterias legais e fazer com que ele ande de forma mais rápida, mais interessante. Então, se você curtiu, não esqueça de se inscrever aí no canal. Vai ter alguma coisa aí de se inscrever, se eu conseguir colocar. E se não, obrigado por ter assistido e até a próxima.